Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou passar uma dica muito importante a respeito da ligação do contator. Bom, então iniciando aqui o nosso vídeo, eu tenho aqui um contator, tá? É um contator de potência, contator tripolar. Aqui eu tenho os bornes, né, da bobina desse contator. Tenho o borne aqui A1 e o borne A2. E todo contator, né, ele possui uma bobina. Né? Todo contator, obrigatoriamente, ele possui uma bobina. E aqui, desse lado oposto, eu tenho mais um borne. E exatamente o mesmo borne A2 que eu tenho nessa extremidade, eu vou ter ele aqui, nesse outro lado aqui do contator. E por que isso acontece? Né? O fabricante, ele nos dá essa condição exatamente para nós termos aí uma alternativa na hora de montar o nosso comando, tá? Por exemplo, se eu for montar aqui um relé térmico, acoplar, né, esse relé térmico no contator, eu tenho a opção de fazer aqui, ó, dependendo da minha montagem, um jumper da saída, aqui da saída do contato aqui fechado do relé térmico, e conectar aqui no borne A2, desse lado aqui do borne A2 do meu contator. Isso facilitaria aí a montagem. Porém, isso é de certa forma muito perigoso, porque se o profissional desavisadamente ele não considerar que esses dois bornes eles são o mesmo contato, né, o mesmo borne da bobina, ele pode fechar um curto-circuito. Ou seja, a conexão da bobina obrigatoriamente tem que ser feita no borne A1 e no borne A2. Pode ser no A1 e nesse A2 aqui desse lado, como também eu posso utilizar esse A2 aqui, que é o mesmo borne, como eu falei, da outra extremidade, tá certo? Então esse é o risco de se cometer aí, né, um erro e acabar fechando aí um curto-circuito. Aqui, por exemplo, eu tenho um contator aberto, um contator aqui do mesmo modelo, tem aqui a bobina, e aqui nós temos exatamente o que eu falei, tá? Essa bobina aqui, ela é exatamente a bobina, o mesmo modelo da bobina que contém aqui esse contator. Então a gente tem aqui na verdade, como a gente pode ver, uma espécie aqui de barramento. Ou seja, se o profissional cometer esse erro e ligar a alimentação no borne A2 aqui desse lado e outro condutor nesse A2, certamente vai fechar um curto-circuito. Aqui, por exemplo, eu vou fazer a medição da bobina, né, utilizando aqui o nosso multímetro digital. E eu vou medir primeiramente aqui a resistência ôhmica, né? Resistência ôhmica da bobina. Entre os bornes aqui A1 e A2, a gente vai ver que tem um determinado valor de resistência. Vou acionar aqui a luz de fundo para a gente verificar melhor. Então, fazendo aqui a medição entre A1 e A2, nós temos aí um valor de resistência ôhmica aí de aproximadamente 100 ohms, tá certo? E aqui, se a gente for verificar esses bornes, né, na verdade aqui os dois bornes que são iguais, são o mesmo borne, vou acionar de novo aqui a iluminação do multímetro, a gente vai verificar que vai dar uma resistência aqui de 0 ohms, ou seja, um curto-circuito, tá, entre esses dois bornes, tá bom? Então essa foi a minha dica de hoje. Muito cuidado aí então ao ligar um contator para que não seja cometido esse erro que pode provocar então aí um curto-circuito, tá certo? Então essa foi a minha dica de hoje. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e também não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.